Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Este é o mini curso Quilombos, passado e presente da resistência e luta do negro no Brasil. Eu sou o professor Jorge Diacópolos, formado em História pela Universidade Católica Dom Bosco e atualmente discente do mestrado profissional em ensino de História. Sou bolsista CAPES e meu objeto de pesquisa é justamente sobre a comunidade quilombola Tia Eva, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui ao lado eu deixei o meu e-mail e telefone pessoal para você estabelecer um contato, caso necessário, pessoal, de discussão, de debates, ou até mesmo de dúvidas referente ao tema deste mini curso. Mini curso este que será encerrado no aspecto didático, mas no aspecto histórico, este é um campo que não se encerra e que levanta inúmeras questões e discussões, principalmente dessa relação entre passado e presente. Didaticamente, o minicurso ele foi dividido em 8 partes. Convido você aí para acompanhar essa sequência didática, justamente para ajudar na sua compreensão e entendimento sobre esse conteúdo. Primeira parte falaremos sobre a etimologia da palavra quilombo e seus usos no Brasil, como essa palavra chegou ao Brasil. Na segunda parte falaremos do fenômeno hemisférico, tá? Ou seja, essa forma de organização não foi típica do Brasil, embora em outras regiões recebessem outras terminologias, guardavam algumas semelhanças, então foi um processo hemisférico. Na terceira parte falaremos da formação, no contexto do surgimento dos quilombos no Brasil, sua organização, suas tipologias, suas possíveis tipologias, tá? E a atuação das autoridades coloniais de repressão contra os quilombos e como estes se defendiam, tá? Essa vai ser a quinta parte. Na sexta parte falaremos sobre Quilombo dos Palmares, que foi o mais importante quilombo aí da história do Brasil. Na sétima parte falaremos sobre pós-abolição e o que aconteceu justamente com essas comunidades quilombolas. E a última parte falaremos sobre as comunidades denominadas como remanescentes de quilombos. Tá? Uma denominação muito ligada a uma identidade política em busca justamente de direitos e políticas de reparação. Agradeço você que se inscreveu nesse mini curso, então te convido a acompanhá-lo aí junto comigo, beleza? As sociedades escravistas conheceram várias formas de protesto, entre elas insurreições, rebeliões, assassinatos e até mesmo a morosidade na execução das tarefas. Entretanto, para Flávio Gomes, as fugas foram as formas mais comuns de protesto contra esse sistema escravista. E aí, diante de uma realidade comum não só no Brasil, mas em toda a América escravista, surgiram algumas questões que ao longo aí do nosso mini curso, elas serão, na medida do possível, respondidas. Onde esses escravos se escondiam? Quais eram as regiões de preferência para a formação dessas comunidades de fugitivos? Como arrumar proteção, já que esses escravizados foram trazidos para um território novo, até então desconhecido? Para onde ir? Ou seja, foi uma rede complexa de comunidades formadas ao longo de séculos de escravidão no Brasil, que caracterizaram um movimento comum dos escravizados na luta contra a escravidão. Em termos da palavra, do uso da palavra, da etimologia da palavra quilombo no Brasil, é importante pontuar que os primeiros documentos oficiais da colonização portuguesa no Brasil citam primeiramente o nome mocambo, tá? Que significa estruturas para erguer casas. Com o passar do tempo, lá no final do século XVII, é que surgiu o termo quilombo, que foi se popularizando nesses documentos oficiais. Quilombos cujo significado é acampamentos militares ou fortalezas. Essas foram palavras trazidas da África para o Brasil, possivelmente por agentes da administração colonial presentes na África e que circulavam o Atlântico Negro
justamente fazendo o tráfico de escravos e atuando na administração desses territórios. Possivelmente, o uso do termo mocambo possa ter sido utilizado no princípio, já que as primeiras comunidades de escravos fugitivos, elas eram quase todas temporárias, ou seja, os escravos permaneciam pouco tempo numa determinada região, abandonando essas estruturas para erguer casas e prosseguindo para regiões mais afastadas. Entretanto, algumas dessas comunidades de escravos fugitivos, elas se organizaram, elas cresceram e adquiriram um caráter de fortaleza, ou seja, de uma resistência contra a repressão. O fato é que tanto um quanto o outro exemplo, de denominação aqui no Brasil refletem um desconhecimento sobre como os escravizados se autodenominavam. Ou seja, essas são denominações da administração portuguesa em relação a eles, mas pouco se sabe, não tem fontes plausíveis trazendo essa informação sobre como os próprios escravizados, os fugitivos no caso, eles se autodenominavam nesse contexto, ok? Esses são dois termos, foram duas palavras utilizadas no Brasil de origem africana, muito utilizadas na região da África Central Oriental, em territórios administrados pela coroa portuguesa. Algo bastante importante aí da gente pontuar, que a formação de comunidades de escravizados fugitivos não foi algo exclusivo ao Brasil. Nas Américas se desenvolveram pequenas, médias, grandes, improvisadas, solidificadas, temporárias ou permanentes comunidades de fugitivos. Ou seja, foi algo mais comum do que se imagina, esse tipo de resistência à escravidão. Observe aí no mapa, que mocambos e quilombos eram as duas denominações a essas comunidades no Brasil, mas na região da Colômbia recebia o nome de palenques, na região da Venezuela de cumbis, cimarronagem na região das Antilhas, buche-negróis na região de Suriname e Guiana Francesa, e na América do Norte de maroons. Tá? Então, esses eram os termos utilizados para se referir ao mesmo fenômeno. Qual fenômeno? A formação de comunidades de escravizados fugitivos que atuavam na luta e na resistência contra a escravidão. A formação histórica dessas comunidades no Brasil data do ano de 1575, ou seja, século XVI, o registro do primeiro mocambo no Brasil formado na Bahia. Tá? Havia, a partir do século XVI, a formação dessas comunidades, elas refletiam uma grande diversidade de quilombos no Brasil. Uma diversidade espacial, uma diversidade temporal e uma diversidade na forma de organização também. Tá? Em relação aos quilombos no Brasil, é difícil caracterizar um modelo específico. Esse tipo de comunidade, então ele variava de acordo com a região, variava com o tipo, as etnias de escravizados que formavam essas comunidades, variava também na integração com a sociedade em geral, lembrando que no Brasil, tanto comunidades de escravizados na área rural, quanto comunidades de escravizados na área urbana, foram formadas durante esse contexto. Tá? Isso é um outro dado importante para caracterizar os quilombos do Brasil, é entender que onde teve escravidão, teve resistência e houve mocambos e quilombos. Independente se foram mocambos ou quilombos temporários, permanentes, grandes ou pequenos, essas comunidades elas eram tratadas pelos portugueses como um contagioso mal, que precisaria de força de repressão justamente para evitar sua proliferação. Nem toda fuga gerava um quilombo, nem todo fugitivo planejava ir em direção àqueles já existentes. Ou seja, essa citação ela reflete justamente essa diversidade, tá, dos quilombos do Brasil,
que é algo bastante importante a gente pontuar sobre a formação dessas comunidades. Durante os períodos das guerras coloniais, tá? Eram os períodos onde essas fugas elas se aceleravam, justamente porque essas guerras coloniais elas desarticulavam as formas de repressão da administração portuguesa contra esse tipo de resistência à escravidão. Então, em vários momentos da nossa história, durante esses conflitos, o aumento das fugas e a proliferação dos quilombos foram verificados nos documentos oficiais. Outro dado bastante importante é que uma mesma região poderia coexistir vários tipos de quilombos, tá? E os quilombos, para onde ir, né? Lembra daquela pergunta norteadora falada anteriormente, né? Para onde ir, né? Os locais mais comuns, né, para a formação desses quilombos eram planaltos, pântanos, morros, florestas, serras, manguezais, tá? Então eram os refúgios ideais para essas comunidades, justamente por conta das dificuldades de acesso a essas áreas para as autoridades que atuavam na repressão, a formação dos quilombos. Para a gente caracterizar, né, a formação dos quilombos no Brasil, é importante entender que surgiam e desapareciam em uma velocidade muito grande, tá? A ocorrência mais comum, né, dos quilombos no Brasil era na área rural, tá? Os escravizados muitas vezes esperavam uma ocasião oportuna, né? Como eu falei anteriormente, a ocorrência das guerras era uma das ocasiões oportunas para a formação dos quilombos, tá? Havia também quilombos urbanos, que eram verdadeiras unidades móveis, difíceis de serem identificadas nesse contexto, tá? Havia também solidariedade de outros escravos, né? Que muitas vezes até chegavam a abrigar nas senzalas esses fugitivos, tá? E também eventuais apoios de açoitadores para a formação desses quilombos. Ou seja, tudo isso dá a dimensão dessa diversidade citada anteriormente sobre a formação dos quilombos no Brasil. Bom, você deve estar se perguntando aí, né, do que viviam esses quilombos, né? Viviam isolados, eram escravos fugitivos, mas como era a sua organização, o modo de produção, né, desses quilombos, né? Qual era a base da economia quilombola, né, nesse período colonial? Para Flávio Gomes, é melhor falar em múltiplas estruturas socioeconômicas. Por quê? A depender da região geográfica onde esse quilombo era formado, a composição social, né, a origem desses escravos e também até mesmo a cultura deles, acabava interferindo na montagem e na estrutura socioeconômica de cada quilombo. Como eu falei anteriormente, havia uma diversidade, né, de quilombos do Brasil, e isso também tem a ver com a organização, né, uma diversidade de uma estrutura socioeconômica. Entretanto, mesmo que as autoridades coloniais definissem quilombos como comunidades isoladas, o próprio Conselho Ultramarino, em 1740, definiu o quilombo como uma comunidade formada a partir de 3 escravos isolados, né, da sociedade em geral. O fato é que havia uma constante troca comercial entre esses quilombos e a população colonial, tá? Incluindo taberneiros, lavradores, faiscadores, garimpeiros, pescadores, roceiros, camponeses, mascates e quitandeiras, tá? Então havia essa intensa troca comercial entre quilombos e a população colonial. A principal estrutura dos quilombos no Brasil, a estrutura econômica, foi a agricultura, e o principal produto produzido, mais comum, né, entre os mais variados quilombos, foi a mandioca e os seus derivados, tá? Essa característica, né,
da maior parte dos quilombos terem como estrutura básica a agricultura, ela veio justamente da conquista de um direito costumeiro, tá? Um direito que os escravos adquiriram perante os seus senhores ao longo do tempo por conta de revoltas e outras insubordinações. Esses escravos eles adquiriram um direito de cultivar suas próprias roças e ter de 1 a 2 dias livres para comercializar os produtos produzidos dessas atividades agrícolas. Tá? Isso foi um direito adquirido em muitos casos na história do Brasil, e a partir daí Ciro Cardoso definiu que esse espaço, né, que o escravo adquiriu para cultivar suas próprias roças e comercializar os produtos produzidos, ele definiu como brecha camponesa. Ou seja, foi a partir daí que começou a se constituir uma classe social, né? Uma classe camponesa, um campesinato negro. Tá? Então, Ciro Cardoso caracterizou 4 tipos de camponeses, né? Desse campesinato negro, que se desenvolveu a partir desse direito costumeiro. Um deles seriam camponeses não proprietários, que eram aqueles camponeses que podiam cultivar suas próprias roças dentro da propriedade de um senhor. Os camponeses proprietários, tá, que com o tempo, com a reunião, né, de pecúlio próprio, esses camponeses acabavam adquirindo terras, muitas vezes terras desvalorizadas, longínquas, mas acabavam se tornando camponeses proprietários. Atividades camponesas dos quilombolas, uma outra característica ligada justamente a esses escravizados fugitivos, e proto-campesinato, ou seja, o início, né, de um campesinato negro no Brasil a partir dessa característica do direito costumeiro. Além, né, como eu falei anteriormente, da produção da mandioca, da farinha da mandioca, os quilombos também produziam milho, arroz, feijão e legumes, né? Vendiam esses produtos, né, em vilas, em cidades onde havia uma demanda por esses produtos. Frequentavam feiras também, e os dias livres, né, comuns, segundo aí Flávio Gomes, eram justamente o sábado e o domingo aí durante a semana. Ou seja, o escravo trabalhava, né, de segunda a sexta, no sábado e domingo cultivava suas próprias roças e tinha essa liberdade para se direcionar a vilas e cidades para comercializar. Tá? Essa, então, brecha camponesa é uma das características, né, desses quilombos dedicados à atividade agrícola. Já Décio Freitas, ele propôs uma outra tipologia, né, uma tipologia em termos econômicos. Tá? Então, para ele dividiu, né, os quilombos no Brasil em 7 categorias. Tá? Seriam elas, uma das categorias, o quilombo agrícola, né, que, como eu mencionei anteriormente, quilombos que se dedicavam à atividade agrícola, muito por conta já dessa cultura do direito costumeiro de cultivar suas próprias roças. Esses escravizados já tinham essa experiência com a atividade agrícola e, quando fugiam para a formação de quilombos, levavam essa experiência para a produção nessas áreas. Outra tipologia eram dos quilombos mineradores, tá? Também se dedicavam para a extração de metais e pedras preciosas, bastante comum em Minas Gerais. Os extrativistas, tá? Que eram quilombos que principalmente cortavam a lenha e ofereciam a lenha principalmente nas grandes cidades. Tá? Há relatos, inclusive, de que grande parte da lenha consumida no Rio de Janeiro era por meio desses quilombos extrativistas que ofereciam. Quilombos pastoris, né, que eram quilombos unidades móveis, né, já que podiam locomover com maior facilidade os rebanhos. Geralmente, quilombos pastoris ficavam próximos a rios, né,
justamente por conta dessa oferta de pastos nas margens, tá? Quilombos, Décio Freitas definiu quilombos predadores, que eram quilombos que realizavam assaltos em estradas, saqueavam fazendas, tá? Também atuavam nesse aspecto. Quilombos mercantis, né? Que eram quilombos dedicados às trocas comerciais. Veja que nesse caso aqui, um quilombo agrícola assumia também uma característica de quilombo mercantil, assim como um quilombo extrativista também assumia essa característica mercantil, bem como pastoris também, né? Ou seja, essa tipologia, essa divisão, né, proposta, ela não pode ser vista como uma camisa de força, né? Para você limitar, falar, não, esse é agrícola e faz só isso e não assume uma outra característica, assim como o extrativista muitas vezes, em alguns casos, podia se transformar num quilombo predador, dependendo da circunstância, né? E a última tipologia dessas 7 é a tipologia dos quilombos de serviço, que eram quilombos que se dedicavam a uma realização de uma determinada atividade, tá? E ganhavam em troca desse serviço algum tipo de mercadoria ou pagamento, tá? Para Décio Freitas, os quilombos de serviço ocorriam muito nas cidades, tá? Então, os quilombos de serviço eram mais comuns nas cidades. Como eu falei, né? Flávio Gomes, mesmo aí nessa citação, deixa bem claro que essa tipologia não pode ser vista como uma camisa de força, mas é um entendimento justamente dessa complexidade das estruturas socioeconômicas dos quilombos na sua organização. Bom, como comentado anteriormente, os quilombos eles eram vistos pelas autoridades coloniais como um contagioso mal. Então, desde a sua primeira aparição, em 1575, essas autoridades elas procuraram se articular e se organizar justamente para atacar os quilombos e reprimir esses quilombos com as forças que dispunham. Assim como os quilombos também, com o passar do tempo, foram se organizando justamente para defender a sua posição e defender os seus interesses. Nesse caso, a repressão realizada por capitães do mato, por tropas a serviço das autoridades coloniais, por senhores, tá? Por fazendeiros, pelas câmaras municipais, delegados, juízes, chefes de polícia, todos eles se revezavam nessa mobilização contra a repressão aos quilombos no Brasil. Há relatos, inclusive, de que essas autoridades elas marcavam os escravos capturados, né, nessas comunidades com a letra F para justamente deixar claro que aquele escravizado era um fugitivo, que fugiu em uma oportunidade. Há relatos também de que quando esses escravizados eram capturados, né, eles tinham o tendão de Aquiles cortado para evitar novas fugas. Ou seja, essas autoridades coloniais elas utilizavam contra os quilombos uma extrema violência justamente para evitar novas fugas, né, para evitar que esse contagioso mal se espalhasse. Mas mesmo atuando nesse sentido, atuando com essa extrema violência contra os quilombos, o que se notou foi que esses quilombos eles se organizavam e acabaram se diversificando ao longo do tempo, justamente também por conta dessa atuação das autoridades coloniais. Já os quilombos, para se defender, né, dessa repressão violenta empreendida pelas autoridades coloniais, eles adquiriam um recurso muito comum, que era o recurso da mobilidade, né? Já que essas tropas elas eram muitas vezes avistadas a quilômetros de distância quando elas se deslocavam, muito por conta da fumaça, das fogueiras que eram acesas para aquecer as tropas à noite, né? Os quilombos conseguiam muitas vezes identificar a distância do deslocamento dessas tropas.
Uma outra questão que fica assim, bastante evidente, a questão de que os quilombos não eram isolados, eles estavam em articulação com a população colonial, é que muitas vezes os quilombos eles eram avisados do envio dessas tropas com antecedência, o que permitia justamente a essa comunidade desmontar a sua estrutura numa determinada região e se locomover para outra, tá? Nós sabemos essas informações justamente por conta de diários, muitos diários, muitas fontes deixadas por essas campanhas de repressão que relatavam justamente, entre outras características, a observação de uma determinada área ocupada por quilombos que havia sido abandonada, tá? Então, os quilombos eram unidades móveis, utilizavam também armas para se defender, arcos, flechas, pistolas e espingardas. Aí fala como que eles adquiriam, né, as armas de fogo, adquiriam por meio do comércio, aí lembra, né, da questão da articulação com a população colonial, e também por meio dos saques que realizavam a senhores, né, a propriedades, eles acabavam também saqueando armas de fogo, então eles também utilizavam essa estratégia, e assim como também para se defender, desenvolveram pequenas fortificações, né, antecedida, como eu falei, por uma rede de espiões e informantes que mantinham os quilombos informados do deslocamento dessas tropas, tá? Alguns quilombos utilizavam o fosso falso, as paliçadas para cercar a comunidade, né? Utilizavam também o próprio relevo como uma defesa, né, diante da repressão, né? Ocupavam regiões mais elevadas para ter uma observação melhor do campo e justamente do deslocamento das tropas. Ou seja, diante da atuação da repressão, os quilombos eles desenvolveram diversas formas de defesa aí para a comunidade. Quando se fala em quilombo no Brasil, evidentemente a imagem do Quilombo dos Palmares e de Zumbi é a imagem mais conhecida dessa forma de resistência à escravidão durante o período colonial. De fato, o Quilombo dos Palmares foi o quilombo mais significativo da história do Brasil e acabou se tornando aí um paradigma, né, para o conceito de quilombo. Conforme você pode observar aí no mapa, né, então o Quilombo dos Palmares, na verdade, consistia numa rede, né, de quilombos, ou seja, eram vários quilombos que eram conectados entre si por uma rede de estradas e também de comunicação e comércio entre esses diversos quilombos que ocupavam ali a região de Alagoas, divisa com Pernambuco, tá? A primeira referência ao Quilombo dos Palmares, ou ao Mocambo dos Palmares, apareceu em 1597, no final do século XVI, tá? O nome Quilombo dos Palmares, né, essa denominação, ela foi dada por conta da abundância de uma palmeira, a palmeira pindoba, na região onde esses quilombos foram formados, que os quilombolas utilizavam para as mais variadas funções, tá? Utilizavam na construção de moradias, utilizavam para alimentação, tá? Ou seja, era uma planta típica da região de bastante importância, tá? Fabricavam azeite, fabricavam até mesmo vinho a partir dessa palmeira, então ela tinha uma importância econômica muito grande para os quilombolas. Foi formado a partir de escravos africanos trazidos para o Brasil do Congo e de Angola, tá? E essa forma esparsa, né, com que o Quilombo dos Palmares ele se organizou, era também uma forma importante de defesa, né, deles diante da atuação das autoridades coloniais. O centro político, observe aqui no mapa, era o Quilombo do Macaco, que era uma espécie de capital, tá?
onde havia uma autoridade política, um rei, um governante respeitado por todas as outras unidades, tá? Geralmente esse rei político era também uma autoridade militar, tá? E as expedições para a destruição de Palmares, elas foram seculares, ou seja, elas ocorreram ao longo de todo o século XVII, tá? Em várias tentativas de destruição do Quilombo dos Palmares. A terra na região propícia para o plantio era um dos motivos dessas campanhas serem constantes contra Palmares. Havia o interesse de senhores que viviam nas vizinhanças justamente de dominar, né, de expandir o seu domínio sobre esta área, né? Então, por ser também uma área cobiçada, a repressão contra Palmares ela tinha então um duplo efeito. Primeiro, reprimir um contagioso mal, né? O fato de muitos escravos fugirem para Palmares, e o outro justamente de varrer, né, literalmente esse quilombo da região para a ocupação dessa área para o plantio. Em 1677, então veja, a primeira menção, né, ao Quilombo dos Palmares foi em 1597 e somente em 1677 é que uma primeira ameaça real contra Palmares ocorreu, né, sob a liderança de Fernão Carrilho. Tá? Em 1678, ou seja, no ano seguinte, após justamente essa primeira ameaça real não ter conseguido efetivamente destruir o Quilombo dos Palmares, foi feita uma tentativa de acordo de paz entre os palmiristas, né, como são também chamados os quilombolas que viviam na região, com as autoridades coloniais. Nesse acordo de paz, a ideia era anistiar justamente os quilombolas, né, os escravizados ali fixados, né, os descendentes desses escravizados seriam considerados livres, mas o Quilombo dos Palmares se comprometeria a não receber mais fugitivos. Tá? Não se sabe ao certo por que esse acordo de paz ele não foi levado adiante. Tá? Talvez por conta das lideranças locais no Quilombo dos Palmares, algumas lideranças se oporem justamente a esse acordo que foi realizado, essa tentativa foi firmada entre as autoridades coloniais e o governante de Palmares, que na época era Ganga Zumba. A partir de 1695, a nova investida ela foi realizada sobre Palmares, sob liderança do bandeirante Domingo Jorge Velho. Tá? E essa sim foi uma campanha sob o ponto de vista das autoridades coloniais bem sucedida, que resultou na localização, né, do Zumbi e no assassinato dele no dia 20 de novembro de 1695. Tá? Esta data, que mais à frente nós vamos resgatar, foi a data que o movimento negro no Brasil assumiu justamente como símbolo da luta e da resistência do povo negro no Brasil. Em 1725, forças repressoras ainda atuavam na região para empurrar os quilombolas para áreas mais afastadas. Há inclusive uma ligação entre os quilombolas de Palmares que acabaram sendo empurrados e foram para o estado do Maranhão, tá? Formando novos quilombos ali, e de que alguns desses descendentes de Palmares eles acabaram inclusive participando, tá, de revoltas durante o período regencial, né, como a balaiada, como a cabanagem, tá, nessa região norte e nordeste do Brasil, que teve a participação de negros nessas revoltas ocorridas no período regencial. Tá? Então há inclusive conexões, né, relações entre esses descendentes, né, de Palmares nessas novas revoltas ocorridas no período já do Brasil independente. Final do século XIX, 1888, a Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil e todas as suas formas análogas, né?
E o que aconteceu então nesse período do pós-abolição em relação às comunidades quilombolas? Tá? Então, essa é uma pergunta norteadora bastante importante, porque após 1888, em relação à historiografia, ocorreu, né, um silenciamento em relação a essas comunidades que continuaram existindo, né? Então essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque ela se relaciona bastante com os quilombolas do tempo presente, né? Lembrando que o objetivo desse minicurso é justamente fazer essa análise, essa discussão dos quilombos do passado e os quilombos do presente, estabelecendo conexões entre esses movimentos, né, ocorridos em temporalidades diferentes. Tá? Então é importante, né, entender, a partir aí, dessa citação de Flávio Gomes, né, que mocambos e quilombos continuaram a se reproduzir. Então nem mesmo a abolição da escravidão ela interrompeu esse movimento no Brasil. De acordo com Flávio Gomes, mocambos e quilombos continuaram a se reproduzir no período do pós-abolição, inclusive estabelecendo uma conexão entre a formação de um campesinato negro, né? Lembrando aquilo que eu falei anteriormente, justamente dos quilombos terem uma experiência nas atividades agrícolas, né? Lá, a partir do direito costumeiro conquistado durante a escravidão, né? Onde os escravizados tinham o direito de cultivar suas próprias roças, tinham também a liberdade para comercializar esses produtos, né? Então, a partir daí, a partir do pós-abolição, os mocambos e quilombos continuaram a se reproduzir e ocorreu também a formação de um campesinato negro, que, mesmo depois da abolição da escravidão, continuou sendo estigmatizado e invisíveis em relação às políticas públicas, né? Essa aí é uma grande crítica em relação ao movimento negro, né? Do movimento negro em relação ao 13 de maio, foi justamente porque o 13 de maio ele aboliu a escravidão, mas não inseriu esse liberto na sociedade, não desenvolveu políticas públicas, né, de inserção, de reparação a essa população, ou seja, continuaram estigmatizados e invisíveis no período do pós-abolição. Camponeses negros, parte deles quilombolas, foram se transformando, né, em retirantes, em caboclos, em caiçaras, em pescadores, né? Muito por conta do estigma, né, construído desde o período colonial, desde o período da escravidão, tá? Esses camponeses negros, descendentes de quilombolas, alguns deles, eles foram então se transformando em novos grupos sociais, todos eles invisíveis aí para a história, para as autoridades coloniais da época, aos governantes e principalmente as políticas públicas. Ou seja, por que invisível, né? Invisível porque este liberto ele não teve qualquer política pública de inclusão, né? A ausência de políticas públicas provocou essa invisibilidade, né? Inclusive a Lei Áurea, né, segundo Lili Schwartz, a Lei Áurea foi uma lei conservadora, né? Havia, de acordo com essa historiadora, projetos mais progressistas, né, tramitando no parlamento brasileiro, mas prevaleceu justamente o interesse de uma elite conservadora que deu a liberdade, né, deu a alforria, mas essa alforria, essa liberdade não foi acompanhada de qualquer política pública. O isolamento também foi uma outra característica desses mocambos e quilombos que continuaram a existir no período do pós-abolição. Esse isolamento se deve ao fato de que muitas dessas comunidades elas ocupavam as fronteiras econômicas, né, no Brasil, áreas de pouco interesse comercial, áreas afastadas, as chamadas furnas, né,
que eram os lugares escondidos, escuros, né? Também, de acordo com Hebe Matos e Marta Abreu, definidas como terras de preto. Tá? Nesses locais isolados, essas comunidades desenvolveram linguagens e culturas próprias, né? Que acabaram caracterizando, né, uma identidade, tá? Uma identidade de uma população no Brasil. O estigmatizado se deve pelo fato da exclusão, né? A falta de comunicação, a falta de transporte, saúde, inclusão na cidadania, causou um estigma a essa população que, no período do pós-abolição, começou a abandonar, né, a denominação quilombo, porque o quilombo, então, ele remetia justamente a este estigma, aos estereótipos, né, construídos por meio de narrativas, né, no período colonial no Brasil. Para a historiadora Ana Rios, a formação desse campesinato negro que se conectava justamente com os quilombos formados no período da escravidão no Brasil, pode ser dividido em 3 tipos. Então ela também sugeriu uma tipologia desse campesinato negro formado no pós-abolição. Uma categoria seria o campesinato itinerante, tá? Que eram justamente os camponeses negros que viviam num processo contínuo de migração em busca de terra e de trabalho. Tá? Uma outra categoria de camponeses negros formados no pós-abolição, ela caracterizou como pacto paternalista, tá? que eram os libertos, que continuavam nas propriedades dos senhores, trabalhando nas mesmas atividades a que se dedicavam no período da escravidão no Brasil. Tá? E uma terceira categoria, que eram as terras de preto, tá? Coloquei aí entre parênteses as furnas, né? Que eram uma das denominações às terras de preto, ou seja, áreas escuras, afastadas, escondidas, né? Daí algumas comunidades quilombolas utilizarem justamente furnas com o nome da comunidade para identificar aquela área, que eram parcelas de terras doadas ou compradas por essa comunidade. Havia doação de senhores que deixavam parcelas de terra aos libertos, havia também parcelas de terras doadas pela igreja e havia também casos de libertos que, por meio do pecúlio próprio, né, adquirido ao longo de anos de atividade, né, comercial lá, daquele direito costumeiro de cultivar suas próprias roças e comercializar esses bens, né, a partir dessa atividade, alguns libertos conseguiram reunir um pecúlio próprio para poder comprar as suas próprias terras. No Brasil, os debates em torno da reforma agrária, esses debates se articulavam em torno da questão racial no Brasil e das políticas de reparação que não foram feitas lá no final do século XIX, junto com a Lei Áurea, e levaram cerca de 100 anos para serem efetivadas no Brasil. Então, entre a Lei Áurea e a Constituição de 1988, esse espaço de 100 anos foi um espaço de invisibilidade, de silenciamento, de estigmatização e de formação de estereótipos em relação a essa população que continuou existindo, né? Mocambos continuaram existindo, continuaram se proliferando, camponeses negros continuaram em busca de terras, em busca de trabalho, ou seja, era uma questão urgente no Brasil, mas silenciada durante muito tempo. Tá? Então, o debate em torno desses remanescentes de quilombos é um debate recente, né, do século XX, no caso do Brasil, a partir do período final da ditadura militar para o período da redemocratização. A partir daí, né, a partir da ideia de que o Estado tinha que realizar políticas públicas voltadas para a reparação dessa população, é que esse assunto ganhou visibilidade e acabou mobilizando a sociedade civil, como movimentos sociais, intelectuais, universidades, partidos políticos,
que passaram a pressionar os governos, sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal, para que promovessem essas políticas de reparação, isso já, né, no final do século XX. É a partir daí que surge a denominação de remanescentes de quilombos. Tá? O termo quilombo, não sei se você se recorda, eu falei anteriormente, ele foi abandonado pelas comunidades no período do pós-abolição, justamente por conta do estigma, do estereótipo, né, construído em torno dessas pessoas, em torno desses trabalhadores rurais negros, tá, que continuaram existindo no Brasil, mas foram isolados, foram silenciados e invisibilizados. Entretanto, a partir da década de 1930, 1940, aí do século XX, alguns movimentos culturais e políticos no Brasil procuravam resgatar o conceito de quilombo como um conceito de luta, né, de resistência e de orgulho para a população negra. Tá? E aí eu vou citar aqui alguns desses exemplos, né, do resgate, da valorização da história dos quilombos, a representatividade da história dos quilombos como um símbolo de resistência à escravidão e luta, né, por direitos no tempo presente. Em 1975, no Rio de Janeiro, foi fundada uma escola de samba Quilombo. No mesmo ano, Cacá Diegues lançou o filme O Quilombo, também para retratar justamente essa temática. Em 1981 foi feita uma missa em Recife, a Missa dos Quilombos, inclusive uma missa que ela foi bastante interessante porque ela misturou a liturgia católica com danças, com músicas típicas da cultura negra. Tá? Abadias do Nascimento lançou o livro ABC do Quilombismo, justamente para caracterizar o movimento como um movimento político de luta e de resistência. Gilberto Gil lançou a canção Quilombo Eldorado Negro em 84. Domício Proença lançou um livro, Dionísio Esfacelado, em 84 também, para retratar justamente essa história quilombola no Brasil. No ano de 1988, no centenário da abolição da escravidão, diversos movimentos sociais se articularam na Constituinte do mesmo ano, em busca de direitos, né, de políticas de reparação ao negro no Brasil. Em 95, marcando aí os 300 anos da morte de Zumbi, ocorreu a Marcha Zumbi contra o Racismo pela Cidadania e a Vida, tá? E no ano de 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo, ocorrida em Durban, que inclusive o Brasil foi signatário de uma série de acordos que acabaram resultando, entre outras coisas, na Lei 10.639, no ano de 2003, que incluiu a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino na educação básica. Tudo isso, né, todos esses movimentos, ocorridos então em meados do século passado, procuravam então trazer a ideia do quilombo, a retórica do quilombo, como um símbolo de luta e de resistência para o negro no Brasil. Tá? Então, a partir dessa retórica é que a identidade quilombola se fortaleceu, e esses grupos que haviam abandonado essa denominação por conta do estigma, do isolamento e da invisibilidade, passaram a utilizar esse conceito, né, esse significado, em busca de direitos no tempo presente. A partir daí, o quilombo, a ideia de quilombo, se transformou em paradigmas e versões utilizadas na história, na academia, no ensino de história também, tá? Onde uma delas era uma visão culturalista, né, do quilombo como uma resistência cultural, ou seja, um local onde os escravos podiam manter as suas raízes vivas, né, as raízes africanas vivas num outro território.
E uma outra versão, uma outra análise, né, um outro paradigma em relação ao quilombo era uma visão materialista que via o quilombo como um símbolo de resistência, de luta. Tá? A visão materialista muito ligada ao marxismo, enquanto a visão culturalista muito ligada à antropologia. Ambos foram paradigmas e versões utilizados nessa retórica, nessa ressignificação do termo quilombo no Brasil. Tá? Ambos contribuíram para esse processo de construção e afirmação social, política e identitária do negro no Brasil contemporâneo. Os remanescentes de quilombos, o termo remanescente de quilombo foi oficialmente estabelecido, né, na Constituição Federal de 88, tá? E destaco dentro da Constituição Federal de 88 dois artigos em específico que tratam de políticas de reparação em relação a essa comunidade remanescente de quilombo. O artigo 68, que trata dos remanescentes das comunidades de quilombo e justamente da ocupação e titulação das terras ocupadas por essas populações. Ou seja, pela primeira vez, né, com atraso histórico de 100 anos, o Estado, então, ele garantiu uma política pública ligada a esses descendentes dos antigos quilombos ou os descendentes dos camponeses negros formados no período do pós-abolição. Então esse é um artigo bastante importante, pois garantia o reconhecimento e a posse definitiva dessas propriedades. Um outro artigo bastante importante também, estabelecido, promulgado aí na Constituição de 88, foi o artigo 216, que versa aí sobre o patrimônio cultural brasileiro, né? Então, esse artigo ele criou mecanismos, né, de proteção desse patrimônio cultural desenvolvido muito por conta desse isolamento dessas comunidades que acabaram desenvolvendo linguagens próprias, culturas próprias, danças, festas, tá, típicas de uma cultura que resistia, né, à repressão ocorrida aí desde os tempos coloniais. Então, o artigo 216 então, garantia aí a proteção desses bens de natureza material e imaterial ligados às comunidades remanescentes de quilombos. É a partir daí, né, desses dois artigos, do artigo 68 e o artigo 216, tá, que dois organismos estatais passaram a atuar justamente na proteção do patrimônio cultural, na titulação, no reconhecimento, titulação, certificação, né, das terras quilombolas. E aí nós temos dois órgãos que atuam nesse sentido, que é a Fundação Cultural Palmares, muito ligada à certificação, então é a autarquia que certifica a comunidade como remanescente de quilombo, e o INCRA, que faz o estudo, né, em relação aos territórios tradicionais, delimita, né, e titula esses territórios aí no Brasil. Então, como eu falei anteriormente, a Fundação Palmares é uma autarquia então, responsável para emitir certificados reconhecendo essas comunidades como remanescentes de quilombo, que é considerado o primeiro passo para o acesso dessas comunidades às políticas públicas. Já o INCRA, ele atua na demarcação e titulação dos territórios tradicionais. Tá? Esse foi uma função estabelecida especificamente para o INCRA a partir de 2003. E aí vale um dado, né, que mostra uma realidade bastante distante, né, uma distância grande entre a lei e a efetividade da lei, né? Menos de 7% dos territórios quilombolas foram reconhecidos até 2018, tá? Muito disso se deve às pressões, né, do agronegócio contra o reconhecimento e a titulação desses territórios, pois muitos desses territórios se localizam em terras e áreas bastante valorizadas para esta atividade.
A primeira titulação ocorreu em 95, né, no mesmo ano lá da comemoração dos 300 anos da morte de Zumbi, o Quilombo Boa Vista, no Pará. Tá? E os direitos das comunidades quilombolas também são assegurados por um tratado, né, da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169, que o Brasil foi signatário, que garante justamente o direito de posse dessas terras por essas comunidades, no caso do Brasil. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, estabeleceu que os princípios para o reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos podem ser a autoatribuição, ou seja, a própria comunidade se reconhecer como remanescente de quilombo, a trajetória histórica e cultural própria, ou seja, uma determinada comunidade, dada o seu isolamento histórico e sua invisibilidade, acabou criando uma identidade própria, ou até mesmo a ancestralidade. Esses são três argumentos utilizados para a titulação, reconhecimento e titulação dessas comunidades do tempo presente como remanescentes de quilombos, e a partir daí, né, essas comunidades buscarem políticas de reparação, tá, que não se restringem apenas à questão da regularização fundiária. Tá? Também se estendeu ao longo do tempo, se diversificou ao longo do tempo para políticas de reparação na educação. Primeiramente, o acesso à educação. Em segundo lugar, o direito, né, de ter o espaço na história, né, e também o direito de reparar estigmas, estereótipos construídos historicamente. Tá? Então, também uma política de reparação dentro da educação, assim como saúde e moradia. Atualmente, percebam aí nesse gráfico, tá, do IBGE, notem aí que os territórios oficialmente delimitados, tá, são uma parcela muito pequena, tá, da quantidade de quilombos identificados e certificados. Tá? Há uma certa divergência de dados entre a Fundação Palmares e algumas ONGs, tá? Mas eles variam entre 3.200 a 3.400 comunidades identificadas no Brasil como remanescentes de quilombos. Aí nesse outro mapa, a localização, né, dessas comunidades, lembrando que os estados de Minas Gerais, Bahia e Maranhão são os estados que concentram a maior quantidade, né, de comunidades remanescentes de quilombos. Importante destacar que a atuação, a luta por direitos, por proteção, por reconhecimento, ainda é uma realidade na maioria das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. Agradeço aí a sua inscrição nesse minicurso, me coloco à disposição para futuros debates, discussões em torno do tema, que, como eu disse lá no início do vídeo, ele não se esgota, né? Se esgota didaticamente neste encontro, mas ele não se esgota, muito por conta que essas políticas de reparação ainda são políticas distantes, né, da realidade da maior parte das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. Um abraço a todos e a todas.